Olá, vamos a mais uma mediação desse livro aqui, ó. O Pato, a Morte e a Tulipa, de Wolf Elbruch, da Kozak Naif. Bora a mediação. Fazia tempo que o Pato sentia que algo não ia bem. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Ainda bem que você finalmente percebeu, disse a Morte. Eu sou a Morte. O Pato levou um susto. E não era para menos. Você veio me buscar? Estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o Pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. Então sua tarefa agora é essa? Tarefa da própria vida cuidar do acidente e também da gripe e de todas as outras coisas que ocorrem a vocês, patos. Eu só digo raposa. O pato não queria nem pensar nisso e ficou todo arrepiado. A Morte tinha um sorriso amigo, até que ela era simpática quando não se levava em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Esse era o medo que a Morte tinha. Depois de algum tempo, a Morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, ela disse, mas quero sair daqui. Estou toda molhada. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida. Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. Eu não morri, pensou. E cutucou a Morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A Morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas, se agora eu tivesse morto, então eu não teria dormido tanto, bocejou a Morte. O pato não achou o comentário da Morte muito simpático. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a terra lá em cima. Pode ser, a Morte sentou-se, afinal asas vocês já têm. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe um inferno onde a gente é assado, se não tiver sido um pato bom. Vocês patos imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você também não sabe? Grasnou o pato. A Morte apenas olhou para ele. O que a gente vai fazer hoje? Perguntou a Morte bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A Morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dava para ver o lago. Tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago, sozinho, sem mim. Às vezes, a Morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato espantado. Certeza absoluta, respondeu a Morte. Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele. Por ele quando você estiver morto, disse a Morte. Era fácil para ela falar sobre a morte. Vamos descer, pediu o pato, depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento estranho em cima das árvores.
Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam muito. Quando um vento frio passou pelas suas pernas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse o pato uma noite. Você não quer me esquentar um pouco? Uma neve fina flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava deitado, bem quieto. A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o grande rio. Lá, o pôs com cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco a morte não ficou triste, mas assim era a vida.